Super Mario RPG é o jogo que vamos conhecer e desvendar hoje. Vamos relembrar sua história, conhecer inúmeras curiosidades e desvendar a sua extensa versão beta. E caso você esteja se perguntando, sim, esse vídeo já foi feito aqui no canal. Foi o primeiro vídeo da série lá em 2015. Eu resolvi fazer esse remake para incluir várias informações novas e também usar um novo estilo de edição que eu tô adotando aqui na série. Então, pode assistir do início ao fim porque tem muita coisa nova. E já deixa o seu joinha para começarmos e se inscreva se não for inscrito. Eu sou Alexandro Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, ou simplesmente Super Mario RPG, foi lançado para o Super Famicom em 9 de março de 1996 lá no Japão, ganhando sua versão de Super Nintendo no dia 13 de maio para os norte-americanos. No nosso país, o jogo foi timidamente lançado sem mídia em revistas ou TV pela Playtronic, com caixa e manual localizados como era de costume. Aliás, até onde consta, este foi o único RPG da Square lançado aqui no Brasil pela Playtronic. Anos depois saiu o port para Virtual Console do Wii em 2008, quando os europeus puderam finalmente jogá-lo oficialmente, em 2015 no Virtual Console do Wii U japonês e europeu, 2016 no Virtual Console do Wii U norte-americano, e em 2017 entrou no pacote de 21 jogos do Super Nintendo Mini lançado em todo o mundo. A nossa história começa da forma mais Super Mario possível. Peach, que aqui ainda era apenas Toadstool no ocidente, foi visitar seu herói Mario em sua casa e está colhendo algumas flores, quando o grande vilão Bowser aparece para sequestrá-la com êxito. Mario prontamente parte em busca da sua amada e vai ao castelo de Bowser chutar alguns traseiros até encontrar seu arqui-inimigo. Depois de uma luta acirrada nos lustres do castelo, tudo parece estar resolvido e Mario vai resgatar a princesa mais uma vez, só que algo acontece. Uma gigantesca espada cai repentinamente no meio do covil do Rei Koopa e o impacto acaba jogando cada um dos três para um canto diferente. De volta ao seu lar, Mario parte em uma jornada para salvar Peach e vai fazer alguns amigos no caminho, até ele descobrir a verdade. A espada gigantesca se chama Exor e faz parte do exército de Smith, uma maligna criatura que tomou o castelo para criar suas armas vivas e dominar o mundo. Mais pra frente ainda descobrimos que ao cair no mundo de Mario, Exor rompeu a estrada estelar em 7 pedaços, e agora o herói bigodudo tem 3 missões: salvar a princesa, recuperar os 7 pedaços da estrada estelar, as Star Pieces, e destruir Smith e sua gangue numa história cheia de personagens carismáticos e reviravoltas. A jogabilidade de Super Mario RPG mistura o padrão de RPGs por turnos da época com a ação dos jogos do Mario lançados até então. Ao invés de apenas andar em mapas grandes e apertar o botão A para atacar e falar, Mario pode pular em plataformas como nos seus episódios clássicos, além de abrir baús para coletar moedas e itens e interagir com algumas coisas dos cenários, como os inimigos. A câmera isométrica e os sprites pré-renderizados de primeira qualidade deixam o jogo com um visual lapidado e de alta qualidade de fazer inveja em muitos RPGs de plataformas mais avançadas, como o Nintendo 64 ou PlayStation 1. Aliás, estas cores vivas, dezenas de sprites na tela e processamento apurado são possíveis graças ao chip SA1, que adiciona a RAM à fita e permite que ele coloque tudo isso em uma tela. Pegando um pouco mais de inspiração em outros RPGs da Square, como Secret of Mana e Chrono Trigger, os inimigos estão visíveis na tela e você escolhe se os enfrenta ou desvia do combate. Ao entrar em batalha, você tem 4 opções diferentes com os botões de ação do Super Nintendo: ataque no botão A, especial no botão Y, defesa no botão B e item no botão X. Na hora de atacar entra a novidade. Diferente de outros RPGs, você pode fazer golpes cronometrados, que são uma espécie de combo que causam dano extra quando o botão certo é apertado na hora certa. E nos especiais e magias também é possível obter mais força apertando o botão Y na hora certa, segurando por um tempo até carregar e até mesmo girando os direcionais. Fora das lutas, existem dezenas de quests e minigames que deixam a aventura mais divertida e aumentam o fator replay.
Nessa jornada, Mario vai ter a ajuda de alguns amigos especiais que acabaram caindo no coração do público. O primeiro deles é Mallow. A simpática e chorona nuvem que pensa que é um girino conhece o encanador no reino dos cogumelos enquanto está atrás de Croco, um jacaré salafrário que roubou a sua moeda sapo. Com a promessa de ajuda de Mario, Mallow entra pro time com seus especiais baseados em mudanças climáticas, porretes e pratos. A história por trás da sua verdadeira família é um dos maiores plot twists dos RPGs de Super Nintendo. Em Rosy Town, os dois conhecem Gas, um garotinho fã do Mario que o convida para brincar e apresenta o seu boneco favorito, Geno. Este simplório boneco de madeira acabou sendo possuído por uma estrela mágica que estava à procura de Mario. A entidade, que é chamada de... agora no corpo de Geno, vai atrás de Mario, conta a verdade sobre Smith e a Estrada Estelar e entra pro grupo com suas magias de luz e força sobrenatural. Geno acabou virando o xodó de muitos em Super Mario RPG por ser a principal representação de um mago no jogo, e também porque ele é Pegando todos de surpresa, Bowser entra pro time nesta aventura. Bom, na verdade, segundo ele, foi o Mario que entrou pra tropa do Koopa. Seu real objetivo é recuperar seu castelo e acabar com Smith por vingança, além de se certificar de que tudo estará em ordem para que ele possa sequestrar a Peach novamente. Com sua força física enorme, Bowser usa magias dignas de um vilão, enfraquecendo os inimigos e alterando seus status. Falando na princesa, ela também resolve entrar pro grupo após ser resgatada das garras de Buster e se dar conta do risco que seu reino corre. Com uma força física fraca de começo e magias de cura e mudança de status semelhante às de Bowser, Peach pode ser uma das lutadoras mais fortes do jogo se for bem equipada. Ainda existem muitos outros NPCs e chefes que ganharam o gosto dos jogadores com seu carisma. Toda essa galera, junto a Geno e Mallow, hoje em dia estão trancados a 7 chaves, já que são propriedade intelectual da Square Enix. Durante muito tempo existiu essa dúvida quando em Mario & Luigi Superstar Saga do Game Boy Advance, Geno fez uma rápida participação, e nos créditos fica claro que ele faz parte da casa de Final Fantasy. Super Mario RPG começou a ser idealizado no início de 1994, quando a Square mostrou para a Nintendo a vontade de fazer um RPG que tivesse um apelo no mundo todo. Mesmo com jogos famosos no ocidente como Chrono Trigger e alguns Final Fantasy, a empresa queria um nome que vendesse para adultos e crianças. Por coincidência ou não, Miyamoto disse estar interessado em fazer um RPG do Mario desde os tempos do Nintendinho, e o casamento foi feito. Muitas reuniões foram feitas para decidir os rumos do jogo e 2 pontos foram cruciais. O primeiro, se o jogo seria 2D ou 3D. Num primeiro momento, se pensou em fazer uma aventura 2D com o estilo gráfico de Super Mario World e lutas com menus em visão lateral, no melhor estilo dos Final Fantasy da época. Mas como o projeto era ambicioso, logo em seguida pensaram na possibilidade de um universo 3D e os gráficos pré-renderizados entraram na jogada. Um modelo do Mario feito pela Rare em Donkey Kong Country 2 serviu de base para a criação do sprite do jogo, que casaria perfeitamente com os cenários isométricos que estavam sendo concebidos. A segunda é se Mario usaria magias e armas como espadas ou se os seus ataques seriam baseados nos clássicos pulos, cascos e marretadas. Essa foi uma discussão forte entre Shigeru Miyamoto e Shihiro Fujioka, diretor do game ao lado de Yoshihiko Maekawa, pois eles não queriam mudar a imagem do Mario colocando armas fora do seu universo. O único pedido de Miyamoto era que nenhuma gota de sangue fosse derramada. O jogo já estava praticamente 70% concluído, e no dia de revelar Super Mario RPG ao mundo pela primeira vez, eles tomaram a decisão sobre as armas. O jogo foi revelado ao público pela primeira vez no evento V-Jump Festival em 1995. Aqui foi mostrado o primeiro trailer com algumas localidades do jogo em versão beta e até mesmo mapas que nunca apareceram na versão final. Foi nesse dia que Miyamoto e Fujioka fizeram uma votação aberta ao público do evento para decidir se Mario usaria magias e espadas ou pulos e martelos. Neste trailer é possível notar que o jogo ainda estava com muitas coisas diferentes da versão final. Começando por Nimbus Land.
As entradas das casas têm placas indicando lojas e hotéis, enquanto o castelo é bem diferente e menor, repleto de plantas em volta, tanto por dentro quanto por fora. Na demonstração dos personagens, é possível notar 3 cenários de batalha nunca utilizados na versão final. O primeiro é uma versão mais simples do cenário de Mushroom Kingdom, depois temos este cenário de um castelo, provavelmente o do Bowser, e este outro com um círculo vermelho e uma estrela no meio, que seria de um mapa nunca visto ou talvez apenas um cenário teste. Em seguida, temos uma rápida demonstração de como está a ação no jogo. Nesta parte, vemos um Mario mais cheinho, de rosto mais largo e diria até que mais expressivo. Ele corre por uma tela que lembra os primeiros mapas do jogo. Depois, vemos a Ilha dos Yoshis, bem diferente da versão final. Neste vídeo, ela está maior, com mais Yoshis e não há a pista de corrida, dando a entender que o minigame surgiu depois. A cidade de Mollville parecia mais uma montanha cheia de escadas do que uma cidade plana como as demais. A sala onde rola o minigame com o Dodô e as estátuas no castelo da Valentina está bem diferente, e o Mario não está pintado de dourado, fazendo pensar que talvez essa parte fosse diferente também. Na casinha do Mario temos 2 saídas, uma delas talvez desce para o castelo do Bowser se notarmos os terrapins ali em cima, e ainda há um baú com o cogumelo de uma vida que recupera HP e FP, e a Forest Maze, que está com as cores um pouco diferentes e uma tela que aparentemente não existe na versão final, numa direção que nunca vimos antes. Isto é um desenho conceitual de alguns inimigos para o jogo. A maioria deles foi descartado, como podemos ver, e bem ali em cima dá para ver os rascunhos do Bellome e do Punchinello, e observem como eles eram mais macabros que na versão final. Depois desse dia, Mario RPG caiu nos holofotes de todas as revistas, que queriam entender como um RPG do Mario seria capaz de misturar ação e combates por turno. Então, muitas outras entrevistas e vídeos promocionais foram feitos, e podemos comparar muita coisa da beta com a versão final. Neste vídeo japonês de setembro de 95, ainda podemos ver mais do Mario rechonchudo. A sala do trono do Reino dos Cogumelos está um pouco diferente e o chanceler parece mais velho que na versão final, na cor cinza e com uma longa barba. Uma das mudanças mais gritantes da beta para a final de Mario RPG é este sprite do Croco, que foi descoberto há pouco tempo com esse vídeo. Podemos ver que ele era totalmente diferente, parecendo mais um lagarto antropomórfico do que um jacaré roxo como na versão final. A cena onde ele rouba os itens do Mario na caverna de Mollville, aliás, está diferente. Nesta outra cena, vemos Bowser dentro da mesma caverna, provavelmente, com seu sprite um pouco diferente da versão final. Notem que ele mostra alguma coisa pro Mario, eu realmente não consegui identificar o que é, me parece um tipo de boneco. Depois, vemos a cena do primeiro confronto contra Bellome, que não parece diferente da final, exceto por uma coisa. O sprite do Mallow está bem diferente aqui. Ele parece menos arredondado e sua calça tem outra cor. Pena que não podemos ver o seu rosto para saber se seria diferente também. O vídeo ainda mostra um lugar que parece ser Barrel Vulcano por dentro, com um mapa nunca visto, repleto de bolas de fogo e Thomps, que segundo informações de revistas, seria um inimigo enfrentável em vários mapas. Nas dezenas de scans de revistas da época com prévias do jogo, podemos ver um pouco mais dessa versão beta. Primeiro, se pegarmos várias revistas e compararmos com as datas, dá para notarmos que as artes do Mario, Bowser e Peach tiveram 3 variações. Nas primeiras eles pareciam mais crus, em especial a Peach e o Bowser, que estavam bem feinhos. O interessante dessa scan aqui é que dá pra ver os sprites betas dele, ainda da fase do Mario rechonchudo. A coisa mais perceptível nessas revistas é que dá pra notar que o jogo já parecia bem avançado. Muitos mapas existentes na versão final estão aí, mesmo que com algumas mudanças, como a Booster Tower, Midas River e Coal Mines. Mas temos também mais alguns mapas nunca vistos e que aparentemente teriam trechos da história que foram cortados, como a fachada do castelo do Bowser e essa cena dele aparecendo para falar com o Mario. Esta outra com o Mario e a Peach presos em alguma masmorra e com esses inimigos soldados que nunca apareceram na versão final, e esta que já é bem conhecida, com um banquete acontecendo no castelo de Nimbus Land bancado pela Valentina.
Nele, além de vermos mais uma vez o sprite beta do Mallow, temos a ilustre presença do Luigi. Algumas revistas diziam que o irmão do Mario estaria presente no jogo como um NPC ajudante. Uns chutam até que ele faria o papel que na versão final foi dado ao Toad, aparecendo vez ou outra para auxiliar os heróis. Para fechar essa parte das scans de revistas, temos mais algumas coisinhas avulsas. Podemos ver que mesmo com quase tudo definido, alguns sprites de inimigos eram diferentes, como os Goombas, que eram maiores e mais amedrontadores, os Skytroopas, que parecem mais uns Dry Bones voadores, e os Magicopas, que a princípio seriam inimigos comuns e não um chefe. Temos essa scan raríssima e infelizmente de péssima qualidade, que mostra o menu de batalha diferente, com o especial no botão A, e se repararem, o contador de vida tem um coração desenhado e tem algum outro número do lado do HP com um símbolo que eu não consegui identificar. A esta outra imagem com o inimigo Cactus descartado, que teoricamente aparece em algum momento do começo do jogo, já que temos só o Mario e o Mallow no time, e essa aqui que mostra o Geno Real, especial mortal do Geno, tendo uma animação um pouco diferente da final. Inclusive eu tenho uma teoria, que eu não sei se vocês concordam, que o Geno quase nunca aparece nas imagens beta do jogo. Na verdade, ele só aparece nos últimos trailers que foram divulgados já nos Estados Unidos, quando o jogo estava praticamente 90% concluído. Eu acredito que o Geno foi incluído bem na fase final do jogo, porque nas scans antigas a gente só tem o Mario ou o Mario e o Mallow. E pra fechar, vamos falar de música. Super Mario RPG é um dos poucos casos em que podemos ouvir algumas músicas em sua versão beta, graças a trailers e vídeos promocionais. Na verdade, a resposta mais plausível para essas músicas diferentes da versão final é que estas seriam as músicas em sua composição original, antes de serem compressadas para o cartucho de Super Nintendo, o que acaba diminuindo a qualidade e cortando alguns samples e partes do arranjo. Quem acompanha o trabalho do Jamie Sam Miller com as músicas de Donkey Kong Country sabe do que eu tô falando. Vamos ouvir um trechinho comparativo de 3 músicas beta: o tema de batalha, a música de Mushroom Kingdom e a da casa do Frogfucius.
Majestosamente criada por Yoko Shimomura, que já era conhecidíssima pelas músicas de Street Fighter 2, a trilha sonora de Super Mario RPG é uma das mais marcantes do console. Mesmo não tendo temas com ar medieval ou épico o tempo todo, as melodias divertidas e vivas ajudam a criar os ambientes dos mapas, em especial as cidades e os temas de batalha, que empolgam a cada luta. Isso sem contar os arranjos de temas clássicos vindos de outros jogos da franquia principal do Mario e até Final Fantasy, com as bênçãos de Koji Kondo e Nobuo Uematsu. Eu fiz um vídeo falando sobre as minhas 10 músicas favoritas do jogo e contando um pouco das minhas experiências com cada uma delas. O card vai passar aí em cima agora para você conferir se ainda não viu. Super Mario RPG é um marco importante para o Super Nintendo. Além de ser o último jogo original do Bigode no 16 bits com a coordenação de Miyamoto, mostrou que ainda havia história para contar com este universo e avançar em tecnologia. A ousadia de levar o reino dos cogumelos para os RPGs reinventou a forma de jogar Mario numa excelente mescla de gêneros. Mais do que tudo isso, Super Mario RPG criou uma legião de fãs que se impressionaram com o que viram e até mesmo iniciaram sua vida em RPGs neste título, ficando na memória de todos que ainda esperam por uma continuação à altura ou um remake de qualidade. Infelizmente, isso parece estar cada vez mais distante, já que para termos um legítimo Mario RPG 2 no mesmo universo e com os mesmos personagens, precisaríamos que tanto a Nintendo quanto a Square Enix se mobilizassem novamente para essa façanha, o que não parece estar nos planos de nenhuma das duas por enquanto. Para saciar um pouco da sede dos fãs, temos outras franquias de RPGs como Paper Mario e Mario & Luigi que pegam muito emprestado do jogo de Super Nintendo. E de tantos rumores e insistências, Sakurai nos deu uma roupa para Miss do Geno em Smash Bros 3DS e Wii U em dezembro de 2015 e o seu espírito, bem difícil de pegar, diga-se de passagem, em Smash Bros Ultimate no Nintendo Switch. Ainda não é o sonho realizado de ver o boneco de madeira em campo como personagem jogável, mas ainda alimenta a nossa nostalgia com este grande título de 1996, que é o 19º jogo mais vendido do Super Nintendo. Eu não vou me repetir aqui porque vivo falando isso no canal, mas Super Mario RPG sem dúvidas é o jogo mais importante da minha vida. Foi com ele que eu me dediquei por completo ao universo Nintendo e toda a cultura pop e ainda fiz grandes amigos que tenho até hoje, e até mesmo serviu de inspiração para este canal que vocês tanto curtem. Mas conta aí pra gente a sua história com Super Mario RPG, diga quando você jogou pela primeira vez, se já zerou e se também espera por algum remake ou continuação direta algum dia. E não esqueça de deixar o seu joinha se curtiu o vídeo e se inscrever se apareceu pelas recomendações do YouTube. Não deixe de assistir os outros vídeos dessa série que conta tudo sobre grandes jogos do passado. E se você gosta muito do Conhecendo e Desvendando e gostaria de ter acesso a material exclusivo, assistir os vídeos antes deles serem postados e até receber alguns brindes, considere se tornar um membro. É muito fácil, basta clicar no botão que aparece abaixo do vídeo ou no link para iPhone que está na descrição. Um abraço para todo mundo e até mais!